Olá! Nós estamos começando mais um programa do nosso canal. Afinal, o que a Bíblia diz? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é sobre os dois reinos. Você sabia que existem dois reinos? É claro que nós ouvimos muito falar sobre o reino de Deus, independente de religião, e já afirmando aqui, nós não vamos falar sobre religião e religiosidade nesse canal. Nós vamos apenas mostrar a palavra de Deus para você e o que está escrito na palavra de Deus. Se você já ouviu falar sobre o reino de Deus, hoje eu quero te apresentar um outro reino. Existem dois reinos, o reino de Deus e o reino de Lúcifer. A palavra de Deus, ela nos mostra muito claramente a existência desse reino. E hoje eu gostaria de ler um texto com você que fala sobre essa pessoa Lúcifer, que muitas pessoas conhecem, de ouvir falar, muitos nem acreditam na sua existência. E eu vou ler um pedacinho do que a palavra de Deus fala sobre essa pessoa. Vamos chamá-lo de pessoa nesse nosso estudo. Está em Ezequiel, capítulo 28, no versículo 12. Diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. E no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger. E te estabeleci, no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer, um guardião. Um guardião que Deus estabeleceu. Só que foi achado no coração de Lúcifer um sentimento. E esse sentimento nós vemos aqui no texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12, quando nós lemos: Caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alma. Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: Eu subirei no céu, acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Veja que a intenção do coração de Lúcifer era ser um Deus. Estar acima do que Deus tinha colocado na vida dele. Já não era mais suficiente o que Deus tinha colocado para ele. Ele gostaria de ser, assim como Deus, Deus. Ele já tinha suas ideias, ele já tinha o seu plano, o seu propósito para si mesmo. Ele incita alguns anjos a seguirem este novo pensamento. E quando Deus vê isso, Deus simplesmente o leva ao inferno. Deus expulsa Lúcifer e os seus anjos para o inferno. E a terra se torna um ambiente para Lúcifer governar. Ele era um guardião. Nós vemos aqui nos dois textos lidos que ele enfrentava situações. Muitas pessoas falam de Lúcifer como regente do coro, mas Lúcifer era muito mais do que isso no céu. Ele era um guerreiro. Ele dominava lugares. E aí nós vamos percebendo que parece que o que nós sabemos dele se vai. É como se ele deixasse de existir. Mas não. Hoje eu quero te apresentar que o reino das trevas ele existe. E talvez você tenha crescido sem alguém te explicar, ensinar
a existência desse reino e o que isso implica na sua vida como ser humano, como pessoa, como família, como pai, como mãe, você precisa parar hoje e ouvir o que eu tenho para te dizer a respeito deste reino. Quando Lúcifer assume o governo na terra, e a gente vê muito claro isso ali em Lucas, quando ele vem tentar Jesus, ele diz o quê? Você gostaria de poder? Me diga o que você quer governar, te dou os reinos da terra. Ele comanda o conhecimento e o governo dessa terra. Talvez você possa pensar, mas eu sou só uma pessoa comum. Eu não sou governado por ele, eu não sou um político, eu não sou uma pessoa dono de nenhuma empresa, eu não tenho nenhuma influência. Sim, você pode estar sim debaixo desse governo. Pense comigo. Tudo que o ser humano hoje acredita tem uma influência desse mesmo sentimento, um sentimento individual, um sentimento egoísta, um sentimento egocêntrico. Hoje, principalmente, nós vemos isso com tanta clareza. O ser humano, ele encontrou um meio de se acomodar num pensamento de que não existem mais regras, você faz a sua regra, você vive a sua vida, não tem mais o certo e o errado. Isso foi gradativo. Se você perceber a história da humanidade, em muitos momentos o ser humano lutou sim para ser o centro de todas as coisas. E isso tem se tornado cada vez mais real para o ser humano isso. E toda vez que o ser humano procura a sua verdade, ele se afasta de Deus. Porque ele deixa de se submeter a uma palavra divina para viver a sua verdade. O que é engano para nós é pensar que estamos vivendo a nossa verdade. É muito interessante quando nós paramos para analisar a nossa sociedade, nós vemos que o ser humano hoje vive uma depravação do corpo, da alma e do espírito. Perdeu-se a sua essência, perdeu-se todas as coisas. Se hoje você olhar para uma pessoa e você olhar de uma maneira mais verdadeira e mais profunda, você vai perceber que ela vive um conflito. E é nesse conflito que nós conseguimos perceber que essa noção egocêntrica, o homem no centro, o homem governando tudo, não vem do homem, vem de Lúcifer. Nós lutamos contra essa liquidez que a nossa sociedade tem. E é por isso que hoje a gente vê pessoas depressivas, angustiadas, violentas, viciadas, pessoas que estão destruídas. Elas não estão felizes, elas estão lutando contra a sua própria realidade. Você pode até pensar nesse momento, não, eu sou assim porque eu decidi. Não, você é assim porque você vive debaixo de um reino que é chamado de reino das trevas, onde você pensa que você manda na sua vida, mas isso é só uma arma que Lúcifer usa para dominar a sua vida e te levar à destruição total. Porque essa é a intenção de Lúcifer, destruir você, destruir sua família, destruir seus sonhos, destruir a sua essência. Ele tem feito isso com todas as pessoas na face da terra que não estão debaixo do reino de Deus. Toda pessoa que está debaixo do reino das trevas já está destruída e já está condenada. Se você hoje parar para refletir um pouco, você vai perceber que esse reino existe e que você tem lutado dentro de você contra este reino. Quantas coisas você faz que você não gostaria de fazer? Quantas áreas da sua vida que você deseja mudar, mas você não consegue? Parece que há algo, sim, Lúcifer e o seu reino, lutando com você para que você não conheça o reino de Deus. Veja que nós vamos perguntar para a pastora Paula sobre alguma dúvida em relação a este reino das trevas. Pastora, nós recebemos um e-mail da Regina Peixoto e ela deseja saber o seguinte: pastora, eu não roubo, não minto, não fumo e eu não prejudico ninguém. De que forma o reino das trevas influencia a minha vida? Será que as pessoas
são afetadas por esse governo? Essas pessoas são afetadas. As pessoas comuns são afetadas. As pessoas do dia a dia são afetadas. O nosso futuro, não só em termos de salvação, a nossa vida é afetada. Uma pessoa que vive debaixo do reino das trevas é uma pessoa triste, depressiva, angustiada, amarga. É uma pessoa destruída. Pare e pensa. Será? Não importa onde você esteja, não importa a religião que você tenha, será que você está debaixo desse reino? Olhe para os seus frutos. Pense um pouco sobre os seus frutos. Ainda há pouco nós vamos falar sobre o reino de Deus e você vai perceber a diferença que tem entre o reino das trevas e o reino de Deus. O reino de Deus é totalmente diferente desse reino das trevas. Primeiro que Jesus Cristo ele não visita a terra como Lúcifer, como uma pessoa caída, que vem para invadir a vida, o pensamento, o sentimento das pessoas. Jesus está para quem deseja, ele veio e se expôs para nós. Primeira coisa que Deus fez, antes de todas as coisas, foi criar para si a terra. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que ele criou para si todas as coisas. Até mesmo o ser humano, Deus criou para si. E quando ele desejou estabelecer o seu reino aqui na terra, ele, em forma carnal, veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Deus nunca invadiu a vida de ninguém. O reino de Deus, diferente do reino das trevas, não é uma coisa que você não vê, não é algo que você pensa que está no inconsciente, como Lúcifer usa muito o inconsciente das pessoas. Jesus usa o consciente. Pedro chega a dizer, a minha fé é racional, eu raciocino, eu consigo compreender, eu consigo decidir. O reino de Deus é um reino estabelecido em restauração e transformação de vidas. Quando Jesus Cristo veio aqui na terra, Nicodemos, ele olha para Jesus e começa a observar Jesus, está lá em João capítulo 3. E ele era um homem que conhecia a palavra, ele era um homem que estava dentro da sinagoga, mas o que ele viu em Jesus foi que ninguém, nem ele, tinha o fruto que Jesus tinha. O reino de Deus, ao invés do reino das trevas, ele tem um fruto diferente. Ao invés desse reino das trevas de angústia, depressão, mágoa, tristeza, violência, vícios, ele tem um fruto, transformação. Um fruto que muda a história da vida do ser humano. Não é só salvação, é transformação. Quando eu estou debaixo do reino das trevas, não é necessário muita coisa para Lúcifer. Ele só faz uma manutenção de morte. A partir do momento que eu entro no reino de Deus, ele tira a morte de mim e ele vivifica meu espírito. E a partir desse momento ele começa a transformar a minha vida. Eu deixo de viver uma luta, uma vida inquieta, uma vida vazia, uma vida angustiada, para viver uma vida plena, uma vida em paz. Freud ele cita muito esse conflito do ser humano de estar sempre querendo entrar num equilíbrio. E é interessante que nós só conseguimos viver esse conflito de uma forma acabada em Jesus Cristo. Jesus Cristo ele traz um reino claro, um reino acessível, um reino em que você decide entrar. E essa decisão é poderosa. Mas quando eu decido entrar no reino de Deus, não é para eu viver uma vida superficial. Não é para eu viver uma vida onde eu vou numa igreja, onde eu vou num local, onde eu vivo como um cristão, aparentemente. Não. Entrar no reino de Deus não é frequentar uma igreja. Entrar no reino de Deus é sair da morte para a vida. É que essa semente de Lúcifer se torne morta dentro de mim. E a semente de Deus começa a nascer. E ela vai nascendo, e ela vai crescendo, e ela vai dando frutos. O fruto de Deus é vida. Vida em abundância. Foi Jesus que disse isso. Eu vim para que vós tenhais vida e que a tenhais
em abundância. O reino de Deus é totalmente diferente. Talvez você fique pensando, mas como? Como uma pessoa pode viver sem dependência de remédio? Como uma pessoa pode viver em paz? Como uma pessoa pode viver feliz? Debaixo dessa pressão que o mundo tem? Pode. Nós somos levados a acreditar que a loucura dessa terra, viver deprimido, angustiado, pressionado, amargurado, entristecido, depressivo, é normal. Não é não. O normal, quando nós temos Deus, é viver em paz. Pode acontecer o que for, você está em paz. Isso é o fruto do reino de Deus. Você está acima de um sentimento individual. Você não precisa lutar com uma verdade sua, você luta com uma verdade divina. E a verdade de Deus, ela tem fruto. Veja em Mateus capítulo 4. Você vai conseguir entender isso no versículo 23, que Jesus ele faz isso. Percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, com seu fruto, mudava a vida das pessoas. O fruto de Deus, do reino de Deus, muda a sua vida. Eu não sei onde você está. Eu não sei em que situação você se encontra hoje. Mas o que eu gostaria que você, como ser humano, pensasse, refletisse. Que reino que eu estou? Não pense em religião. Pense nisso. Este reino, qual fruto ele está me dando? Quem sou eu no meu dia a dia? Quem sou eu enfrentando as situações? Quem sou eu? Onde eu tenho chegado? Onde eu quero chegar? Pare e pense um instante. Fale a verdade para você. Em um momento de reflexão, não tenha medo de ver a verdade dentro de você. Será que eu achava que eu tinha o reino de Deus, quando na verdade eu ainda estou debaixo do reino de Lucifer? Vivendo a minha verdade, as minhas regras, do meu jeito? Não. Viver o reino de Deus é se submeter a uma verdade que não é minha. Com verdade, honestidade e humildade. Viver o reino de Deus é viver uma transformação constante pela palavra de Deus. Não é eu me acomodar no que eu acho que deve ser. Reflita sobre isso e se permita ter um insight a respeito da sua verdade. Você é do reino das trevas ou do reino de Deus? Próximo programa, o tema é Síndrome de Lúcifer. Você não pode perder. Todo domingo, às 11 da manhã, um novo vídeo é postado. Te aguardo. E para você que deseja participar do nosso canal, manda o seu e-mail para o endereço que vai passar aqui no rodapé da tela. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e não se esqueça, todo domingo, às 11 da manhã, temos um novo vídeo para você.